nessa noite. Mãos consagradas. Olhe para as suas mãos. Fique tímido não, porque eu não vou pedir nada para você não. Só olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Se tem algo que nós carregamos no nosso corpo, que tem uma grande importância, são nossas mãos. Ela não é apenas parte da nossa estrutura corporal. As mãos, elas merecem muita atenção nossa. Porque sem elas, nós temos muita dificuldade de realizar a tarefa do dia a dia. Nós temos muita dificuldade de realizar higienização. Assim, escrever, sentir o carinho da sua esposa, do seu esposo, os toques. As mãos, elas carregam um significado simbólico muito poderoso, porque é através das mãos que nós realizamos coisas, construímos coisas. E quando realizamos coisas, quando construímos coisas, nossa autoridade aumenta, a nossa influência aumenta. Por isso que a mão, ou as mãos, ela tem esse lugar assim, muito importante na nossa vida. As mãos, ela representam a vontade do homem, do ser humano. Você conhece alguém muito querido, tal, está passando do outro lado da rua, e você quer manifestar o seu contentamento por ver aquela pessoa mesmo distante. Como você faz? Você levanta as mãos, a mão faz assim: oi, tudo bem? Você está num ambiente, você quer mostrar honra para aquela pessoa, quer mostrar que você está recebendo bem aquela pessoa, você estende a mão. Se você também não está bem com aquela pessoa, a pessoa vai te estender a mão e você não vai estender a sua mão. A mão, além das terminações nervosas que nos levam, assim, torna mais evidente os sentidos, né? Ela carrega esse significado poderoso. Com as mãos, um homem é exaltado, como pelas mãos um homem pode ser. É como diz o texto bíblico, né, falando sobre a mulher. Ele diz que a mulher sábia edifica o lar. Mas como é que termina esse versículo? Diz que a tola, ela destrói. Com o quê? As próprias mãos. As mãos, na tradição bíblica, é um símbolo de supremacia. Como eu disse, tudo que nós fazemos com as mãos, quer dizer, o resultado do trabalho de nossas mãos, confere a gente autoridade e respeito. Quanto maior a obra você tiver com as suas mãos, maior autoridade, maior respeito você tem. Por isso, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer aqui nessa noite que as mãos significam o trabalho de uma pessoa. As mãos falam do trabalho, de algo que alguém constrói. É como você diz ao mestre de obras: mãos à obra. Isto é, vamos construir algo significativo. E a Bíblia, ela está cheia de versículos que falam sobre mãos. É exaustivo até. Se você tiver tempo, ou se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, chegue em casa, encontre uma concordância bíblica, que é aqueles lugares que aparecem os versículos ali. Olha, onde está mãos? Né? Que versículos da Bíblia falam sobre mão? Hoje a gente não usa muito essa ferramenta, porque a gente tem a Bíblia na mão, né? Na palma da mão, digital e tal. Mas antigamente, um instrumento de estudo era isso. Você tinha que ter uma boa chave bíblica, você tinha que para você poder ir cavando o texto ali e compreendendo. Mas a gente tem muitos textos que falam sobre a importância da mão. Então, mais uma vez, olhe para as suas mãos. O que a Bíblia fala sobre as mãos? Primeiro, a Bíblia fala de levantar as mãos para adorar. É o Salmo 134, versículo 2, que diz: levantem as mãos em direção do santuário
e bendigam o Senhor. Veja, eu fui criado num contexto de igreja que era proibido levantar a mão. Eu já sou uma pessoa tímida, que não gosto muito de aparecer, nem de manifestar. E eu fiquei muito confortável nesse lugar, né? Porque assim, você não pode levantar as mãos, me ensinavam para mim lá atrás. Eu conheci um senhor com mais de 90 anos, um senhor assim, eu gostava muito de conversar com ele, conhecia muito a Bíblia, mas ele batia no peito e dizia assim: eu não sei o que está acontecendo com essas igrejas, esse negócio de ficar aplaudindo, esse negócio de ficar levantando a mão, onde é que está isso na Bíblia? Só que a Bíblia está repleta de textos que fala sobre você levantar as mãos para adorar. Você já viu um policial rodoviário? Você está vindo na pista ali, policial rodoviário lá na frente, ele faz assim. O que ele está querendo dizer para você? Você parar. Aquele policial levantando as mãos assim, ele representa ali a autoridade. E ele não está falando em nome próprio, existe existe toda uma situação de Estado por detrás dele, que lhe confere autoridade a fim de que ele levante a mão e você é obrigado a parar. A Bíblia diz em 1 Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mãos levantadas no momento de adoração é poderoso demais, gente. Quando alguém que está aqui dirigindo um tempo de adoração diz para você: levante a mão, não está querendo deixar você desconfortável, não. Veja que ele não está falando mãos ao alto. Ele não está falando mãos ao alto, ele está falando assim: levante a mão, vamos adorar. Porque quando você levanta a mão, duas coisas representam. Primeiro, rendição. Segundo, autoridade. Como eu dei o exemplo, o policial levanta a mão, você tem que parar. Quer parar o mal na sua casa? Quer parar a confusão na sua vida? Levante a mão. Eu sei, talvez essa fala fique ofensiva para algumas pessoas, porque eu já me senti ofendido com isso. Esse negócio de levanta a mão, de abaixa a mão, levanta a mão, abaixa a mão, esse negócio me incomodava demais. E como eu tinha aqueles ensinos lá atrás, para mim não era importante levantar a mão no momento de adoração. E assim, foi muito difícil para mim. Hoje, às vezes eu faço assim, mas fazer assim, levantar as mãos em adoração, eu imagino que quem consegue fazer isso assim, com a alma, com o corpo, não deve ter uma conexão sobrenatural com o céu. São para você entender que com as nossas mãos nós levantamos para adorar o Senhor. E quando nós levantamos as mãos para adorar o Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos rendidos para Deus. E nós estamos levantando as nossas mãos com autoridade para repreender todo o mal que porventura esteja cercando a nossa vida. Mas o que a Bíblia fala sobre mãos? A Bíblia fala sobre imposição de mãos. Essa é uma doutrina que deveria ser muito bem aceita, compreendida no meio da igreja. Porque a imposição de mãos é uma compreensão muito basilar da nossa fé. É muito comum. Por exemplo, quando você vê Jesus ali acolhendo as crianças, o texto de Marcos, capítulo 16, vai dizer que em seguida tomou as crianças no colo, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Quando se impõe a mão sobre alguém, existe ali algo que no meio acadêmico, no meio de estudo, se chama impartição. É mais ou menos assim. Aquilo que está sobre a pessoa, que está impondo a mão sobre você, ela está dividindo aquilo com você. Porque existe uma transferência de graça, de unção. Algo sai daquele que está impondo a mão e vai sobre aquele cuja mão está imposta. Imposições de mãos, elas têm a ver com liberar bênçãos,
liberar cura. Imposição de mãos tem a ver com liberar uma palavra profética. Lucas capítulo 4, versículo 40 vai dizer que ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou. De que forma? Impondo as mãos sobre cada um deles. Esse gesto de impor as mãos é algo muito poderoso. Há um compartilhamento daquilo que sai da pessoa e vai para aquela pessoa cuja mão está imposta. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo está dizendo para o seu jovem tutor, né? Por essa razão, torno-lhe a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está sobre você, mediante imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo assim, olha, tem algo muito grandioso sobre mim, e eu compartilhei isso com você. Houve uma transferência de unção sobre você. Então, assim, mantenha viva isso que você recebeu. É por isso que a gente tem que tomar cuidado de quem coloca a mão sobre nós. Precisamos ter cuidado. Se algo sai de alguém que está impondo as mãos sobre você, você precisa ter o cuidado de saber qual é essa fonte. Quem é essa pessoa que está impondo a mão sobre você? É muito comum, gente, a gente ouvir de uma história assim, eu fui lá na igreja tal, eu fui lá no canto tal, eu fui lá no canto tal, e a pessoa impôs a mão sobre mim. Tome cuidado com quem está impondo a mão sobre você. Tome muito cuidado. Esse é um princípio bíblico. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, para que você não participe dos pecados dos outros. Entenda que se você tiver alguém impondo as mãos sobre você, mas se a pessoa tiver com a vida toda bagunçada, arruinada, atormentada, aquilo que está na pessoa é dividido com você? Não vai permitindo que ninguém vai colocando a mão sobre você não, assim, sem você conhecer a fonte, meu filho. Por isso que é importante essa nossa caminhada, né? Essa caminhada de muitos anos, aquilo que as pessoas dizem, você precisa comer um quilo de sal, para você conhecer a índole, para você conhecer o comportamento, para você conhecer aquilo que a pessoa carrega. Porque se você deixar alguém impor as mãos sobre você e aquela pessoa for uma fonte ruim, amigo, você não vai melhorar, você vai piorar. Porque, assim, são pessoas que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São pessoas que não purificaram os seus corações. O coração tem que estar alinhado com Deus. Assim, há muita gente entrando em confusão, bagunça, discórdia. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa vida? Olha, homem, quando você estiver vivendo um tempo de muito sediado, você é casado. E solteiro também. Porque o fato de ser solteiro não significa que você precisa ficar pulando de galho em galho, não. Mas você é casado. Você está se sentindo muito atraído, muito tentado. Deve ter alguma brecha na sua vida aí. Você precisa ficar atento. Levanta os muros. Não é porque você está bonito não, amigo. Acredite, você não está bonito. Se a mulher vira para você e fala assim, nossa, como você está bonito, meu. Cheiroso. Menino, é mentira. Você não está tão bonito assim não e nem cheiroso. Sabe o que acontece? É Dalila. Os filisteus pagaram ela um alto preço para chegar perto de você que está feio e falar que você está bonita. É Dalila. Pagaram um alto preço para ela para poder derrubar você. O que a Bíblia fala sobre mãos? A Bíblia fala sobre lavar as mãos da responsabilidade. E aqui a gente tem esse exemplo, né, de Pilatos,
Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo resultado algum, qual era o resultado que Pilatos queria? Que o povo ficasse falando assim: Pilatos, parabéns, solta Jesus, que coisa boa você está fazendo. Mas o povo está do outro lado gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Quando Pilatos viu que o povo, ele não estava obtendo o resultado que ele queria, mas pelo contrário, estava iniciando um tumulto, ele mandou trazer uma bacia e lavou as mãos. Mas assim, não sei se você conhece um pouco do Pilatos, o que é isso, né? Como ele estava revestido de poder. Pilatos é um juiz. Você imagina um juiz que tem o poder de falar assim: mata ou deixa vivo. O cara manda matar, depois lava as mãos e diz assim: eu não tenho responsabilidade com isso. Está louco? Não existe isso. Lavar as mãos da responsabilidade. E tem muita gente vivendo assim, essa síndrome de lavar as mãos. O que é? Tirar a responsabilidade de cima de si. A responsabilidade sua, a responsabilidade no casamento não é sua, a responsabilidade na família não é sua, a responsabilidade do trabalho não é seu, a responsabilidade da empresa não é sua. E por vezes nós estamos vivendo desse jeito, lavando a mão da nossa responsabilidade. O que a gente faz? Nós temos que fazer esse exercício, não é um exercício fácil. Quem que é responsável pelo casamento? O meu casamento? Sou eu. Eu sou responsável. Quem é o responsável pela minha empresa, pelo meu negócio? Quem é? Se não está dando lucro? Sou eu. Quem é o responsável pelo meu trabalho não está funcionando bem? Quem é? Sou eu. Tem gente que tem mão boa, mas tem gente que tem mão ruim. Não sei se você já viu isso. Tem gente que tem uma mão tão boa, você coloca as coisas na mão dela, tudo flui, tudo acontece, vai rapidinho, planta alguma coisa, aquilo floresce, fica bonito. Mas tem gente que se plantar uma florzinha, ela está murcha no outro dia. É a mão ruim. Tem homem que casa com uma mulher linda. 10 anos de convívio. A mulher fica feia. Por que eu estou falando isso? Você entende, marido, que a responsabilidade da sua mulher continuar bonita é sua? Não tem esse negócio de buscar mulher bonita fora de casa, porque você vai enfeiar a outra também. A responsabilidade é sua, a mulher é sua, amigo. Cuida da sua coroa. Ei, Deus, o que eu estou fazendo hoje? Eu não posso rir, me dá cãibra na barriga. É o seguinte, gente, quando eu falo coroa, não é para depreciar, não. É que assim, é uma joia, entendeu? É uma joia, é uma joia, é uma joia. Mulher é uma joia, você tem que cuidar dela. A Bíblia fala também do mãos do ímpio. Salmos de número 97, versículo 10 diz assim: vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal, Ele guarda a alma dos seus santos, Ele os livra das mãos dos ímpios. Como é bom a gente estar debaixo da mão de Deus, porque Ele vai guardando a gente do homem mau, da pessoa mau, dos intentos maus, os homens ímpios. Todo mundo quer estar perto de gente de sucesso, de gente que produz, de gente que alcança. Gente boa e gente ruim, mas Deus vai guardando a gente do homem ímpio, da pessoa ruim. A Bíblia fala também de limpar as mãos e ter mãos puras. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração.
O que é limpar as mãos? Parar de fazer aquilo que você está fazendo. O que é aquilo? Você sabe o que é, eu não preciso dizer. É aquilo que você está fazendo de errado. Você já imaginou você ter essa capacidade que o salmista teve? Ele disse assim: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Imaginou a gente estar nesse lugar? Deus está me recompensando por causa da pureza das minhas mãos. Como estão as suas mãos? A Bíblia fala também de que a mão é a principal ferramenta de trabalho. Olha esse texto de Provérbios capítulo 10, diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Uma outra versão diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riquezas. Tudo que está nas suas mãos, se você for uma mão diligente, vai produzir um bom resultado para você. Mas se a sua mão for uma mão remissa, o que é uma mão remissa? Uma mão fraca, uma mão que não tem o poder de manter, uma mão que não mantém o ritmo, não consegue ir até o fim, até terminar. Essa é uma mão remissa. E existe orientação bíblica para isso. Diz a palavra: fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. A Bíblia diz: fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. A mão remissa, a mão fraca, a mão preguiçosa, essa mão vai ser forçada a trabalhos pesados. A mão diligente, a mão ativa, a mão que faz, essa mão vai enriquecer e ela terá domínio sobre mãos que vão construir para ela. O que é mão diligente? Mão diligente é essa mão que mantém o esforço, que trabalha, que mantém o esforço prolongado. O contrário de ser diligente é ser lento, é ser preguiçoso, vagaroso, ser moroso, preguiçoso. Então, diz que na floresta estava acontecendo uma festa, estavam servindo Coca-Cola e a Coca-Cola acabou. Então, o leão, falaram assim para o leão: leão, acabou a Coca-Cola, acabou o refrigerante, vai buscar mais para a gente. O leão olhou para a sua figura e falou assim: você está louco, rapaz? Eu sou o rei da selva, eu vou buscar refrigerante para você? Manda outro animal. Falaram para o elefante: elefante, vai lá buscar refrigerante para a gente, acabou. Ei, eu quero mais aproveitar tudo que tem aqui, não vou não. E eles estavam conversando e de repente aparece o bicho preguiça. Ele aparece lá e diz assim: eu vou buscar o refrigerante para vocês. Aí todo mundo ficou contente. O bicho preguiça vai buscar refrigerante para a gente. 2 horas, 3 horas, e nada do refrigerante aparecer. Então eles começaram a discutir entre eles. O leão falou assim: vocês foram mandar que aquela preguiça buscar, vocês estão de brincadeira. O elefante falou assim: mas você também não quis ir, né? E, verdade, mas essa menina está demorando muito, esse bicho preguiça está demorando muito. Ô bicho preguiça! E começaram a falar mal do bicho preguiça porque o refrigerante não chegava. Nisso, o bicho preguiça sai de trás de uma árvore e diz assim: se vocês continuarem falando mal de mim, eu não vou buscar esse refrigerante. Você conhece algum bicho preguiça na sua vida? Gente que não gosta de ser pressionado, gente que não consegue manter grandes esforços, gente que distraído facilmente. Basta o barulhinho de uma nova mensagem chegar que você já para o serviço e vai ver o que está acontecendo ali. Gente de pouca iniciativa. Essas pessoas vão pagar tributos para as mãos dirigentes. Tributo, o que é tributo? Tributo era o que se pagava para aqueles que eram derrotados na guerra. Aquele que vencia cobrava tributos.
Ah, tem alguma relação com o dia de hoje? Era obrigado a pagar para a mão daquele que venceu a guerra. Irmãos, sinceramente, tem muitas pessoas perdendo a batalha da vida, porque estão com as mãos preguiçosas. Irmão, se você se esforçar um pouquinho mais, só um pouquinho mais, irmão, não tem esse negócio que eu mereço não, amigo. Para com esse negócio de que eu mereço. Ah, eu mereço. Vai dar ruim para você. Você vai ficar trabalhando para as mãos dirigentes. A Bíblia fala de um dos ali soldados de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 23. É Eleazar, filho do Aitá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros que esteve com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha. Os israelitas recusaram, mas ele manteve a sua posição, feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O cara lutou tanto com a espada que a hora que ele acabou de derrotar os inimigos, tipo assim, deu cãibra, ele não conseguia soltar a espada porque o negócio ficou firme assim, ó. Isso aqui é uma mão dirigente. Mão dirigente vai prosperar. Você não pode ter uma mão que recusa desenvolver o papel que Deus te deu. Todas as vezes que você se recusar a desenvolver o papel que Deus te deu, você vai estar numa zona de perigo. Davi, esse mesmo cara aqui, um guerreiro, na época que os reis eram para estar em guerra, o que ele fez? Foi para o telhado descansar. E o que ele viu? Betseba. Entenda que não foi o que estava em Betseba que atraiu Davi, mas a brecha que já tinha no coração de Davi o atraiu com Betseba. Se você não for para a batalha, amigo, se você ficar descansando, se você ficar ali com preguiça, as tentações vão aumentar sobre a sua vida. Mas se você estiver na batalha, você fala assim, Deus me ajuda aqui, conquistei hoje, Deus me ajuda ali, Deus, estou avançando, Pai, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mãos dirigentes. A Bíblia também fala a mão que faz tropeçar. A Bíblia não fala da mão leviana, a Bíblia não fala da mão boba, mas a Bíblia fala da mão que faz tropeçar. Diz assim, se a sua mão fizer tropeçar, corte. Porque é melhor você entrar mutilado do que tendo as suas 2 mãos, mas ir para o inferno. Não está falando para você cortar a mão. Ninguém vai chegar em casa, por favor, não faça isso. Né? Mas o que é cortar a mão? É fugir do que você está fazendo agora de errado. Fugir dos sites. Fugir da mulher adúltera. Provérbios 6 diz assim, ó. Eles o protegerão da mulher imoral. Eles quem? Os princípios de Deus. Eles o protegerão da mulher imoral, dos falsos elogios de uma mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é o pedaço de um pão. Deu o pão, está resolvido. Mas a adúltera, ela sai a caças de vidas preciosas. Então você entende quando eu falo para você que você não está bonito? Você não está bonito. Não se fique se sentindo não, porque você não está bonito não. Você está feio. Feio pra caramba. Fedido demais. Porque os lábios da mulher estranha destilam um favo de mel. O seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o fim é amargo como um abismo, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Que loucura é essa, gente? Estar dentro de um ambiente de casado e ficar fazendo esse tipo de coisa? É como um fazendeiro que pega todas as suas sementes e planta na fazenda do outro. Você entende, né? Esperma é semente. Já imaginou você pegar a sua semente e ir lá no terreno do outro, na fazenda do outro, e plantar toda a sua semente lá? Já imaginou isso? A Bíblia também fala da mão atrofiada.
Jesus, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou como a outra. Se a tua mão está te levando para o lugar errado, essa noite Deus quer curar suas mãos. Deus quer restaurar suas mãos. Ele quer curar a sua mão atrofiada. O que é a mão atrofiada? É a mão que não consegue avançar, é a mão que não consegue produzir, é a mão que, por causa de escolhas erradas, enfim, né, sua mão fica ali amarrada. Mas nessa noite Deus quer curar as suas mãos. Era um costume muito comum no passado. Quando um rei vencia um outro rei, o rei vencedor cortava o polegar do rei perdedor. A Bíblia fala de 70 reis que tiveram seus polegares cortados, das mãos, dos pés. Quando se corta o polegar, o que tirou da pessoa? Tirou a habilidade dela se defender. Tirou a habilidade dela de produzir. Você pode produzir com 2 dedos, com 3 dedos, mas você entende que sem suas dificuldades são maiores? Sem o dedão, o cara perde o equilíbrio na batalha, ele não tem como se equilibrar. Sem o dedão, o cara não consegue empunhar a espada. Tem muita gente perdendo batalha porque isso. Tiveram seus dedões decepados. Mas Deus quer curar suas mãos nessa noite. A Bíblia fala do Deus, o teu Pai, Ele tem mão forte. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você está debaixo da mão poderosa de Deus. É como quando os israelitas saíram ali, né, do Egito, Deus os tirou de lá. Salmo 136 vai cantar essa vitória dizendo assim: com mão forte, braço estendido, porque o seu amor dura para sempre. E em último lugar, para a gente terminar, a Bíblia fala sobre que Deus quer confirmar a obra de nossas mãos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra das nossas mãos. Você já parou para pensar que tudo que você está fazendo nesse momento, você pode ter a mão de Deus te ajudando ali, fazendo com você? É Deus abençoando as obras das suas mãos. Você lê a história de Davi, conhece um pouco da vida dele, tudo que Davi fez, tudo que ele se propôs, parece que a mão de Deus estava lá, ajudando ele. Estava lá. Porque isso é como o Salmo 1 diz, né? É como árvore plantada junto a ribeiros d'água, cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. É assim que tem que ser as suas mãos. É assim que Deus quer que as suas mãos se tornem. Deus quer abençoar todo o trabalho de suas mãos, todo o esforço das suas mãos. Ele vai completar a obra, Ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que se a gente deve guardar alguma coisa, sobretudo devemos guardar o nosso coração, porque deles procedem a fonte da vida. Por isso que, apesar de todas as dificuldades que Davi teve, Deus olhou para Davi e falou assim: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque o coração de Davi estava alinhado com o coração de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 12, vai dizer que a riqueza e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento de que todo ser humano carece. Eu estou atrás de gente assim, gente com mão boa, gente que eu posso colocar as coisas e produzir, gente que eu posso colocar as coisas na mão dela e fluir. Eu queria muito trazer pessoas que estão lá atrás da fila para frente da fila. Eu queria impor as minhas mãos sobre pessoas
e acelerar o processo. Mas Deus disse: tome cuidado. Tome cuidado. Olhe para suas mãos. Você vai nessa noite alinhar o seu coração com Deus. E todo o esforço das suas mãos será abençoado. Todo o trabalho da sua mão vai ser abençoado. Tudo que você desejar fazer, Deus vai te abençoar. Você não vai construir apenas para você, mas você vai construir para muitas pessoas. E você apenas não vai ser alguém que vai trabalhar para si, mas as suas mãos vai conduzir outras mãos para a liberdade e para a prosperidade. As tuas mãos vai conduzir pessoas para perto de Deus. Eu convido você para ficar em pé nesse momento. O que Deus requer de nós nessa noite é um alinhamento de coração. Para que a glória de Deus, o poder de Deus possa convergir aí nas suas mãos. À medida que você colocar Deus na equação da sua vida, né? Você vai ver Ele te abençoar com a poderosa mão dEle. Pode parecer que está dando errado, mas Deus vai apresentar para você uma variável, uma saída. Feche os seus olhos. Senhor Deus, hoje eu libero cura do Senhor nessas mãos. Hoje eu libero nesses corações um alinhamento com o Teu reino. Que dessa noite vidas sejam mudadas para sempre aqui, Pai. Mãos sejam limpas, corações alinhados e purificados. Deus vai confirmar a obra das suas mãos. Suas mãos vai ter o toque de Midas, o famoso toque de Midas, aquele capaz de prosperar, aquele capaz de fazer qualquer negócio ser bem sucedido. Aquelas mãos são capazes de criar riqueza, de multiplicar lucros. Mãos que onde tocar trarão a bênção do céu. Mãos que onde tocar vai ser enxergado o favor de Deus. Mãos que onde tocar vai haver um avanço do céu na sua vida. Levante as suas mãos como se você fosse receber. Pai, esse povo está com as mãos estendidas para o Senhor nessa noite. E este é um povo que se chama pelo Teu nome. Unge essas mãos com uma graça especial nessa noite. Mão ressequida, eu dou ordem a você nessa noite. Seja curada. Mão infrutífera, eu dou ordem para você nessa noite. Seja frutífera. Que você cure com as suas mãos o seu trabalho. Que seja curado nessa noite todas as tentativas. Que sejam curados nessa noite as rebeliões que existem no seu coração. Que sejam curados nessa noite as revoltas, as dissensões que rodeiam o seu coração. O desejo do mal pelo outro. Que você seja curado nessa noite da amargura, da inveja amargurada, que é a amargura de ver os outros crescerem, prosperarem e você não. Que hoje as suas mãos sejam mãos curadas, abençoadas, fortalecidas, mãos que vão agir, reagir, mãos que terão ações. Nessa noite, eu revogo toda imposição de mão maligna. Pessoas que receberam passes, pessoas que receberam imposição de mãos de um coração cujas águas eram turvas, estão revogados os acordos nessa noite, estão revogados os pactos nessa noite. Suas mãos e suas vidas são consagrados para um alinhamento com Deus, seu coração, e com uma mão cheia de boas e prósperas obras. Eu te abençoo dessa forma em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com as suas mãos.